Ok, esse é um conceito que a gente vai ter que mergulhar talvez na física quântica, porque é algo que foge um pouco dos padrões que nós estamos acostumados. O que é liberdade de verdade e o que é estar preso? E quando você fala para a pessoa, olha, você tem uma mecânica energética que funciona de tal forma, e a pessoa fala, não, mas eu sou ilimitado, eu sou um ser que pode fazer qualquer coisa, eu sou livre, eu não estou preso nessa inteligência que você está falando aí, que funciona dessa forma. Só que, o que significa isso? A pessoa ela está optando em funcionar pela mente. E a mente realmente ela tem uma certa ilimitação. Né? Ela é ilimitada. Porque a mente ela pode pensar qualquer coisa. Ela pode absorver qualquer coisa. Existe esse conceito que hoje em dia a ciência está trazendo, que é a bioplasticidade do seu cérebro, da sua mente. Vamos por partes, tá ok? A mente, ela pode qualquer coisa. Existem até livros falando desbloqueie o poder da sua mente, né? A sua mentalidade pode te levar para qualquer lugar. Pode, claro. Só que existe um detalhe, né? Que as pessoas não estão atentas. Toda vez que você utiliza a sua mente para fazer qualquer coisa que não está dentro da sua mecânica invisível, o que ela vai fazer com você? Ela vai produzir um mundo que não existe. Ela vai produzir algo que não foi feito para funcionar daquela forma dentro de você. E vamos filosofar um pouco. Será que isso realmente é liberdade? Porque o que a gente mais observa são pessoas que nos vendem, e quando eu falo vender, não é exatamente vender, mas elas nos vendem uma ideia de que você pode fazer qualquer coisa através da sua mente. Então você pode se tornar qualquer coisa através da sua mente. Vamos supor que você compra a ideia de que você pode se tornar um piloto de avião. Você comprou a ideia que você quer se tornar um piloto de avião, certo? Agora, você pode chegar desse estado que você está agora, sentar no avião e pilotar o avião? Não. Você vai ter que aprender uma série de comandos, uma série de botões. É complexo. Você vai ter que fazer um curso. Você vai ter que entrar num curso de aviação. Você vai ter que estudar por anos. E esse processo ele é longo, certo? Durante esse processo, ninguém nunca falou para você como é a rotina de um aviador. Ninguém falou para você os tipos de exercício físico que você vai ter que fazer para ser um aviador. Ninguém falou para você o tipo de alimentação que você tem que ter para ser um aviador. Ninguém falou para você que você vai ter que viajar o tempo todo. E às vezes viajar é gostoso, mas viajar a vida inteira, nem todo mundo gosta. Você vai ter que ter uma rotina apropriada para isso. Às vezes você vai ter que dormir de manhã para poder voar à noite. Então, são coisas que ninguém te falou. Você vai descobrir no processo. Só que durante o processo, você vai se adaptar para você poder ser um aviador, porque a sua mente diz que você pode ser um aviador. E você pode ser um aviador. Só que quando você começa a se preparar para ser um aviador, você vê que tem um monte de coisas que você tem que fazer que você detesta. Você detesta ter que dormir de manhã para trabalhar de madrugada, por exemplo. Estou dando exemplos aqui. Você detesta ter que aprender controle. Você tem que aprender a parte de eletrônica, você tem que aprender sinais de controle. Isso faz parte de ser um aviador. Você detesta ter que ter um copiloto, por exemplo. Você queria fazer tudo sozinho, mas você precisa de um copiloto porque ninguém voa sozinho. Então tem uma série de coisas que você detesta e que você tem que se adaptar. E aí aquilo que a sua mente te vendeu como uma ideia de liberdade se torna a sua prisão. Porque você tem que, e uma série de tenques aí que fazem com que aumente o atrito interno, aumente o ruído na sua vida e tudo aquilo que a sua mente te vendeu como uma ideia de liberdade se torna cada vez mais a sua prisão. Porque você começa a ver as pessoas ao seu redor te dando um tapinha nas costas, falando, muito bem, cara, você se tornou um aviador. E você tem que alimentar aquela ideia de sucesso muitas vezes, que você plantou na mente das outras pessoas. Então a sua prisão, conforme você vive ela e alimenta ela, retroalimenta aquilo que está te corroendo por dentro muitas vezes, você está começando a se tornar, você não, aquilo está se tornando uma prisão cada vez maior, porque você tem que alimentar coisas cada vez mais mentirosas dentro de você para vender uma ideia de que você realmente conseguiu ter sucesso sendo aviador. Então, aqui a gente lança a pergunta para você,
realmente seguir a sua mente é ser livre? Porque a sua mente, ela vem de algo que ela não conhece muito bem. E aqui eu vou dar um exemplo muito simples de como a mente funciona. É uma história, né, que eu já vi acontecer muitas vezes. Aquele homem está sentado numa mesa de bar, ou numa mesa de algum restaurante qualquer. E ele está lá olhando o cardápio, silenciosamente, e de repente uma mulher muito bonita chama a atenção dele. Então ele olha para ela e a mulher olha para ele, tira o olho rapidamente. Só que aquela olhada que ela deu para ele, naquele instante, pareceu algo que ela deu abertura. Então a mente do cara fala assim para ele: olha, vai lá, ela olhou para você, ela está interessada. E ele fala: nossa. E a mulher, de repente, pela insistência do olhar do rapaz, ela olha de novo. E aí fala: olha lá, olhou de novo. E aí ele fala: nossa, é a minha deixa. Ele levanta e a mente dele: vai lá, fala com ela. Ele chega lá: oi. E a mulher olha para ele: sai daqui, ó. Né? Ela repulsa ele. Ela não quer falar com ele. E quando o cara se depara com aquela situação, ele fica envergonhado. O restaurante inteiro viu aquilo. Ele volta para o lugar onde ele estava sentado e a mente dele: o que você fez? Você é louco? Olha a vergonha que você passou. Como é que você vai falar com ela dessa forma? Fala oi. O que é isso? Então, repara o que aconteceu aqui. A mesma mente que te fez levantar da cadeira para ir falar um oi para aquela pessoa é a mesma mente que te condena depois e te enche de críticas porque não deu certo. Então, viver pela mente, as pessoas que vivem pela mente, e são a grande maioria, elas vivem nessa prisão. Essa prisão que eu chamo de tentar, errar, se condenar. Tentar, errar, se condenar. E essa pessoa que, por exemplo, fez todo um movimento, estudou por 5, 6, 7 anos para se tornar um aviador, quando ela se torna definitivamente um aviador, ela levanta todo dia da cama se condenando. Por que que eu fiz isso? Eu detesto isso. Só que ela sai para fora e ela tem que sorrir. Porque ela está presa nessa vida que ela construiu. Então, o nosso objetivo aqui, quando a gente traz o design humano para vocês, é fazer com que vocês comecem a perceber como é que funciona a sua mecânica interna. E você funcionar de acordo com a sua mecânica interna não é você se aprisionar, é na verdade você se libertar. Se libertar do quê? Da mente. E quando você começa a funcionar de acordo com a sua mecânica, você vai começar a perceber como é libertador. Como é libertador você funcionar de uma forma leve, você perceber seu corpo funcionando melhor, sua mente funciona melhor, você tem mais clareza para as coisas, você vê as coisas acontecerem de forma leve, de forma sem atrito, sem um esforço extra para elas funcionarem. Significa que a vida vai ficar mais fácil? Não, não significa, porque você está rodeado de pessoas que estão condicionadas, primeiro de tudo. Segundo de tudo, a sua mente ela vai insistir em muitas coisas ainda. Os primeiros passos, eles vão ser libertadores, sim, mas não vão garantir uma vida fácil para você. E aí não cai na ilusão de que você começou a viver seu design humano, a vida não se libertou da forma como a sua mente plantou na sua mente, como ela está plantando agora, que você está fazendo errado, que não é bem assim que funciona. Viver o seu design humano é você ser insistente também naquilo que você percebe que já está funcionando bem. Né? E aqui muitas pessoas elas caem no erro de voltar a viver pela mente, porque elas acham que viver o design humano, a princípio, é super libertador, ela vai ter uma transformação na vida dela. Isso não acontece do dia para a noite, isso envolve uma certa, vamos dizer assim, insistência em você viver o seu design humano. É você perceber que muitas vezes você cai no erro de ir pela mente, e aí a sua mente vai falar: não, você está vivendo o design humano e não deu certo, tá vendo? Não, você vai ter que perceber quando você toma decisão pela mente e quando você toma decisão pelo seu design humano. E você vai ter que ser muito honesto com você mesmo, porque a sua mente ela é muito boa em arrumar justificativas. Ela é muito boa em justificar, em arrumar desculpas, em arrumar explicações para tudo aquilo que você vive. Então, viver o design humano, a gente diz, eu e a Hannah, a gente sempre gosta de brincar, que é você exercer aquilo que a gente aprende na Bíblia. A fé é acreditar. Acreditar que você tem uma mecânica invisível, que você não consegue medir ela, que você não consegue ver ela,
Você consegue mapear ela pelo seu mapa do design humano, logicamente, e você consegue perceber como ela funciona vivendo ela. Você não vai conseguir perceber como o seu design funciona pela mente, impossível. Você vai conseguir perceber como o seu design humano funciona vivendo ele, dando um passo de cada vez. Isso é viver o design humano.